Boa noite a todos. Vou iniciar agora mais uma live das 18h30 às 19 horas sobre o meu livro, O Doce Amor Divino que Flui do Céu para a Terra, em 1988, baseado em uma história real, já vendo no grande magazine somente pela internet. Também eu falo sobre a Prema Yoga de Satya Sai Baba. Então, esse avatar aqui, o Homem dos Milagres, né? Conhecido como Homem dos Milagres, o avatar do amor divino, tá? Curou durante mais de 70 anos, fez milagre na Índia. Tá? Então ele vem aparecendo em sonho para mim, vem comentando aqui, né? E agora, hoje eu vou dar mais umas explanações, explicações sobre o conteúdo do meu livro e falar de alguns conceitos que Sai Baba, quando encarnado, ele pregava lá na Puttaparthi, na Índia, onde ele vivia, né? Ele tinha um ashram, que é um espaço espiritual imenso, recebia milhares de pessoas lá na Índia. Então, o meu livro, como já falei, né, ele tem uma relação com a Prema Yoga de Satya Sai Baba, que na verdade é uma introdução. Prema significa amor divino e Yoga significa a união da alma individual com a alma universal. Tá? Então, e tem uma relação com esses 7 chakras aqui. A experiência que eu tive, né? Eu tive em 88 e 2014. Então, vou falar um conceito que ele usou muito, que era o limite aos desejos, né? Eu falava muito lá na Índia, quando estava encarnado, que era muito interessante. Ele colocou alguns limite de desejo, um livro que ele produziu junto com o devoto dele, os seguidores, né? Limite aos desejos, muito legal. Ele diz o seguinte, que a gente, para alcançar o êxtase divino, a união com a centelha divina, que é o Atma, eu vim explicar a vocês, né? Que a divindade no ser humano, ela se manifesta aqui dos 4 chakras para cima, do verde para cima, e dos 3 para baixo é a natureza humana, né? Tá? Então, a ideia principal qual é? É fazer com que o eu inferior, os 3 para baixo, se una ou se funda ao eu superior, que dá os 4 para cima, e onde vai se manifestar na altura do peito, que é o amor divino, que é o chakra do amor divino. Tá? É a experiência que eu tive em 81. Quando dá o chakra ativado, aí é sinal que houve sucesso, essa empreitada de fusão, união da alma individual com a alma universal, que é Deus, que é Deus manifestado na centelha divina, que o Jatá chama de Atma. Todos nós temos. Né? Então, Sai Baba falava limite ao desejo. O que significa isso? Vou dar uma pequena orientação. Está no meu livro, está no livro de Sai Baba também. Então, ele elencou assim uns 5 ou 6 princípios fundamentais. Primeiro, energia. A gente tem que ter limite, colocar limite à nossa energia. Tá? O outro é alimentação. A alimentação não é só comer alimento pela boca, né? Tudo que entra nos 5 sentidos, pelos sentidos é alimentação. Tá? Fofoca, né? Disse-me-disse, né? Novela, filme, qualquer coisa que vem do mundo e entra na gente é alimento. Tá? Não é só livro também. Tá? Tudo que entra pelos 5 sentidos são alimentos. Então, limite esses alimentos. A alimentação é um item. Energia, você não exceder na energia, nem usá-la de menos. Né? Então, um equilíbrio com a energia física, espiritual, psicológica. Né? Não trabalhar demais, nem ficar ocioso. Tempo, ou seja, a gente tem que planejar a nossa vida. Né? Então, vai fazer alguma coisa, planeja com antecedência o que vai fazer e tal, os programas, planeja, então é importante não ficar ansioso, nem ficar voltado ao passado, né? Então o tempo é interessante.
Então, energia, tempo, alimentação, dinheiro, ou seja, o dinheiro não é problema. O problema do dinheiro é quando a gente coloca o dinheiro, né, como topo das nossas pretensões, né? Ou seja, se a pessoa colocar Deus acima do dinheiro, não tem problema nenhum. O problema é que a gente coloca o dinheiro acima de Deus, né? Ou seja, queremos enriquecer, ganhar, né? Quer dizer, acumular e esquecemos da divindade que habita em nós. E esse é o problema do dinheiro. Então, nós precisamos ter dinheiro aqui no mundo material, né? O problema é o acúmulo, vira capital, né? Quando a gente está na capital e a gente manipula os outros, o dinheiro é prejudicial. Tá? Então, a gente tem que ter limite, né? Trabalhar o necessário. Não quer trabalhar muito, né? Tem gente que se mata no trabalho para ganhar dinheiro, que perde a saúde. Não adianta nada. Então, tempo, energia, alimentação, dinheiro. E uma coisa que ele fala muito é a disciplina, né? Disciplina espiritual. Em tudo, até no material, você tem que ter disciplina. Se você quer se formar, engenheiro, médico, quer seguir um caminho espiritual, não importa, você tem que ter disciplina. Né? Você não pode ser indisciplinado. Né? E até nesse caminho da Prema Yoga, você tem que ter disciplina. Né? Eu realmente, em 88, eu fui um pouco indisciplinado, né? Mas aí depois eu aprendi. Em 2014, não. Em 2014, mais ou menos, né? Mas eu sei que não pode acender muito, fazer muita disciplina, ficar muito chão, muito céu. Nem muito terra, nem muito chão, muito céu, né? Então, o equilíbrio, né? Tanto de dia eu atendo minhas necessidades materiais, mas de noite eu procuro atender minhas necessidades espirituais. É equilíbrio, entendeu? Então, é isso aí. Então, a gente, se a gente não fizer a questão é que é uma frase que quando eu estava aula na universidade, aqui no Rio, também lá no Ceará, né, que eu sou professor universitário, né? É uma questão de dosar as coisas, a energia, a alimentação, tudo, né? Porque eu aprendi em filosofia, né, quando eu dava aula de filosofia também, que não é a substância que mata, é a dose. Por exemplo, lá na Amazônia, lá para cima, né, os índios mastigam a coca, né? A folha da coca, tem uma planta, né? E não tem nenhum problema, ficou viciado. Agora, quando o homem branco transforma a folha da coca em processado e vira cocaína, fica dependente e gera todo esse problema social que nós sabemos que existe, né? Morte, tráfico, gente lutando para poder vender cocaína, para poder ganhar dinheiro e ficar rico, né? E acaba desestruturando aí a polícia, entra o governo, né? Aí, narcotráfico, um bocado de coisa. Então, gente, são 7... não, são 8h29, eu não posso mais do que isso, tá bom? Até amanhã, então. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você. Até amanhã.